Olá, meu nome é Ana Carolina, essa aqui é a Camila e nós somos as alunos pesquisadoras do projeto Associação do Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor e o Processo de Alfabetização em Crianças Prematuras. A nossa orientadora foi a doutora Andréa Duarte Nascimento Jacques. Então, aqui alguns conceitos que a gente abordou ao longo do projeto. O desenvolvimento, que é uma coisa que começa no útero e é uma coisa de evolução contínua, dinâmica, que vai ser justamente a construção das habilidades motoras, cognitivas, psicológicas, sociais e culturais de uma criança, que vão ser avaliadas justamente por meio dos marcos do desenvolvimento, aonde em determinada idade a gente sabe quais habilidades aquela criança já tem que ter desenvolvido. Com relação à alfabetização, antes somente associada à leitura e à escrita, a gente sabe que hoje é uma coisa muito mais ampla, que aborda a comunicação e o desenvolvimento social dessa criança. A prematuridade, que é justamente o nascimento antes do termo previsto, ela vai estar muito associada ao atraso no desenvolvimento neuropsicomotor por causa de diversas intercorrências de um parto prematuro. E o atraso, que é um termo bastante controverso, que antes era associado a alterações neurológicas e psicológicas, hoje ele vai estar associado justamente a diversos outros desenvolvimentos e construção de habilidades. Aqui é a nossa fundamentação teórica. Nós pensamos ao atraso da alfabetização sendo afetado justamente pela prematuridade, pelo baixo peso ao nascer. Porque a prematuridade ela vai afetar tanto processos cognitivos complexos quanto processos cognitivos básicos. E isso pode gerar um comprometimento no desempenho acadêmico e no processo de aprendizagem dessas crianças no futuro. Então, é muito importante nós fazermos o reconhecimento e abordagem precoce do diagnóstico de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e também estimulação dos prematuros, tanto que tem esse diagnóstico ou que não tem, porque eles vão ter esse fator de risco para atraso e essa estimulação pode agir como fator protetor. É importante também realizar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento com uma equipe multidisciplinar para conseguir fazer justamente essa identificação precoce caso tenha algum atraso em algum marco de desenvolvimento ou em algum outro quesito. Os nossos objetivos, tanto geral quanto os específicos, eles vão estar justamente buscando analisar esses fatores de riscos que vão estar influenciando no atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, sempre relacionando ao processo de alfabetização e aos riscos futuros de um não acompanhamento dessa criança. O nosso estudo foi uma revisão sistemática de literatura, onde fizemos a identificação de artigos por estratégia de busca, fizemos a exclusão com os critérios de exclusão e, no final, incluímos 41 estudos no nosso projeto. Nossos resultados. Aqui nós trouxemos primeiro os fatores que vão estar relacionados com o desenvolvimento neuropsicomotor e um possível atraso, e dividimos ele em três. Os primeiros seriam os fatores biológicos relacionados ao próprio indivíduo, como o sexo, o parto normal, o cesárea, a altura do nascimento, idade pré-escolar, se teve prematuridade ou não, e o peso ao nascimento. O segundo são os fatores socioeconômicos, que seria renda familiar, mensal, se teve algum trauma, foi vítima de violência, negligência ou abandono pelos pais, e se estuda em escola particular ou pública. E o terceiro quesito foram as condições gestacionais, tanto doenças gestacionais maternas ou fetais, nutrição intrauterina e a restrição de crescimento intrauterino, que podem afetar nesse desenvolvimento. Aqui nesses gráficos nós trouxemos a taxa de alfabetização por idade, segundo o IBGE de 2018, e podemos observar que a idade média para a alfabetização foi entre os 6 e 7 anos. E no gráfico abaixo, gráfico 2, são aquisições dos marcos motores, tanto em crianças com peso adequado, que seria a linha vermelha, e com baixo peso, que seria a linha verde. Nós podemos observar a diferença de aproximadamente um mês entre todos os marcos, mas também devemos prestar atenção no desvio padrão. Então, a gente consegue perceber que existe sim uma relação entre a alfabetização e a prematuridade, sendo que elas vão estar bastante associadas ao atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e esse desenvolvimento ele pode ser prejudicado também por um não acompanhamento. Além disso, uma criança prematura vai ter como principal área afetada a área da linguagem e das habilidades fonoaudiólogas. Então, vai ser muito importante uma intervenção precoce, e essa intervenção precoce, ela só pode acontecer se tiver um acompanhamento das crianças, desde o nascimento delas até elas atingirem todos os marcos do desenvolvimento. Caso não ocorra, qualquer leve atraso pode ser agravado e piorar a situação de desenvolvimento dessa criança. Na nossa conclusão, chegamos à conclusão de que a exposição a recursos sociais e culturais vão influenciar o desenvolvimento e a construção de habilidades dessas crianças prematuras. E, quando um RN prematuro ele não receber esses estímulos adequados, ele pode evoluir com um quadro de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor em diferentes fases da vida, e isso inclui a alfabetização. Também concluímos que a base de dados brasileiros é escassa, e isso gera um campo muito fértil para a realização de estudos. Muito obrigada pela atenção.